Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Às 6h06. Este é um mantra indiano, Camila Tulinski. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Camila Tulinski. Boa noite, César Saqueto. Boa noite, Luiz Fernando Vassalo com 2 L's. Boa noite, Alexandre Seles também com 2 L's. É um boa noite de José Neumann com 3 N's para o nosso chefe amado Bonfim. Bonfim. Com 2 M's. Com 2 M's, né? E para todos os ouvintes da Rádio Estadão 92,9. 92,9. Hoje eu estou endoidando. Estou te ajudando aqui. Esqueci o prenome do Emanuel. Logo Emanuel, o enviado. Enviado, hein? É isso aí. Boa noite, mulheres, ouvintes, cujo dia está sendo celebrado hoje. Boa noite, parabéns, Camila Tulinski. Obrigada. Ô, Neumann, a gente falou agora há pouco na abertura, né, do programa que o juiz Sérgio Moro condenou de novo, né, o ex-ministro José Dirceu a mais 11 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro naquele esquema de corrupção, o Petrolão, né, na Petrobras. Com isso, já é a segunda sentença de Dirceu na Lava Jato, condenado no ano passado a 20 anos e 10 meses de prisão. Quando será que a capivara do ex-capitão do time de Lula vai parar de crescer no direito penal, hein? Nesta ação que você se refere, Camila, Dirceu, o Chico Caroço, comerciante pacato, escondido no interior do Paraná, nos estertores da ditadura militar, foi condenado por ele e seu grupo terem recebido 2 milhões e 100 mil reais em propinas para favorecer a contratação da empresa Apollo Tubulars pela Petrobras por meio da diretoria de serviços, cota do PT, no esquema de corrupção da estatal entre 2008 e 2012. Também foi condenado o irmão dele, o Luiz Eduardo Oliveira e Silva. De acordo com os investigadores, mediante pagamento de propinas no valor de mais de 7 milhões, Renato Duque, então diretor de serviços indicado pelo PT da Petrobras, a qual estava subordinada à gerência de materiais, encarregada pelo procedimento licitatório, possibilitou a contratação da Apollo Tubulars, contrato de fornecimento de tubos com valor inicial de R$ 255.798.376,40, que foi maximizado para R$ 450.460.940,84. A Procuradoria sustenta que as vantagens ilícitas foram transferidas pela empresa para a Piemonte, do lobista Júlio Camargo. Os investigadores afirmam que, em seguida, Renato Duque pediu ao Júlio Camargo que a parcela na propina, cabível em decorrência de suas intervenções, fosse repassada ao núcleo político, capitaneado por José Dirceu, que era chefe da Casa Civil do Lula e o chefão do PT. O que impressiona no caso de Dirceu, o César Saqueto, não é o fato de ele ter sido condenado de novo, mas a persistência dele em delinquir. Mesmo depois de sua condenação histórica na ação penal 470, famigerado mensalão. Todos os seus companheiros nessa desventura foram indultados pela companheira Dilma Rousseff, vulgo Janete, e perdoados pela suprema tolerância federal. Ele e Pedro Correia não foram porque reincidiram no crime da Papuda. Eles moravam lá na Papuda cumprindo pena, lá o presídio de Brasília, e delinquiram de novo. Pedro Correia, coitado, é um personagem menor na história. Agora, Dirceu não. Ele foi o líder estudantil carismático, o guerrilheiro acusado à boca pequena por outros companheiros de guerra de ser um agente do Fidel Castro e do regime cubano infiltrado na esquerda combatente brasileira. E, sobretudo, ele foi o dono do PT, o operador do Lula para a política e administração. Não admira que esteja preso há tanto tempo e que fique ainda mais um tempo, mas sim que outros com mais poder do que ele ainda não estejam cumprindo pena, César Saqueto. Ô Neumann, o que mantém viva a imagem de herói do povo brasileiro que o José Dirceu faz questão de alimentar, apesar de ser acusado de ter recebido propina para viver no luxo e na riqueza, embora não tenha ostentado tanto quanto um amigo aliado, um antigo aliado, que é o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, hein, Neumann? Pois é, César. Os procuradores destacam que, para dissimular os repasses de vantagens indevidas, Júlio Camargo custeou despesas decorrentes da utilização de 2 aviões por Zé Dirceu. Ele não é uma pessoa comum que viaja em avião de carreira, viaja em aviões pagos
por propina. O lobista também teria providenciado a transferência de valores para o Zé Disseu mediante contrato falso, celebrado entre as empresas Credencial, controlada por Eduardo Aparecido de Meira e Flávio Henrique de Oliveira Macedo, e Auguri. Para o juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, o custo da propina foi repassado à Petrobras, já que calculada com base em percentual do contrato, com que o estatal ainda arcou com prejuízo no valor equivalente. O defensor Disseu, o criminalista famoso aqui de São Paulo, Roberto Podival, reagiu a esta notícia, na nova condenação, com perplexidade. Segundo ele, estão matando o Zé Disseu. Pois é, coitado. Até agora, contudo, o herói dos estudantes paulistanos, que entrou na história, aquela imagem, aquela foto célebre, segurando a camisa ensanguentada do secundarista José Guimarães, morto pela repressão da ditadura, pelas ruas de São Paulo, numa passeata, continua vivo em seus 70 anos, nos quais as prisões na ditadura e na democracia, por crime político e por crime de furto, de cobrar propina, essas prisões que ele passou em São Paulo, aliás, desculpa, em Brasília, agora em Curitiba, elas não deixaram marcas, além das marcas naturais da idade. Apesar de tudo esse abatimento, o Zé Disseu não está assim, parecendo que está ali pela bola 7, né? As informações do processo em que foi condenado somem sob o brilho de purpurina de sua imagem, erguendo o punho como se fosse um gladiador ou um herói olímpico no México, ao dar entrada na Polícia Federal de São Paulo, quando o Supremo mandou prendê-lo, Camila. A Polícia o quê? Federal? Polícia Federal? A Polícia Federal! Saquito. Ô Neumani, mas por que então o próprio Dirceu não abrevia essa agonia, fazendo como os outros companheiros de infortúnio que delataram em troca de prêmios? Por quê? Porque o próprio Renato Duque, que sempre foi tido como durão, né, já está negociando a delação premiada para amenizar aí o sofrimento do cumprimento da presença longa no inferno presidiário, que a gente sabe bem, né? Por que o Dirceu, então, não faz a mesma coisa? Por que, José Neumann? Só o próprio Dirceu, Camila, pode responder a esta pergunta. Se você me fizesse, né, há um ano, eu teria uma resposta na ponta da língua. Eu sempre achei, desde o mensalão, que a única delação premiada que o Zé Disseu poderia fazer seria negociar alguma que detalhasse a verdadeira participação do seu chefe Lula na chefia da organização criminosa que assaltou meticulosa e incansavelmente todos os cofres disponíveis na máquina pública federal e nos estados e municípios que o PT governou. Mas Dirceu criou uma dependência tal do Lula. Dirceu, não se esqueça, ele era o sucessor do Lula. Quer dizer, assim que o Lula seria reeleito, indicaria o Dirceu sucessão natural. E ele tinha uma dependência tal que desgraçar o Lula seria desgraçar-se a ele mesmo. Em Campina Grande a gente chamaria isso de meio de vida. O Lula é o meio de vida do Zé Disseu. Então, eu, pobre mortal, que não entendo os deuses do Olimpo, da política, da esquerda e do socialismo, achava que ele poderia ser preferível para ele aguentar uns anos de cela e depois ficar livre para usufruir os bens que amealhou, de muitos dos quais teria de se apartar numa delação premiada, que sempre inclui, né, a devolução do patrimônio. Você sabe disso, não é isso? Pois é. Acontece que ele teve muito poder nesta república e tem muitos amigos espalhados em todas as instâncias desses três poderes. Podia estar contando, talvez, com a intervenção deles para, passado um tempo, ser deixado em paz, solto, leve e livre. Uma vez, Dirceu disse que nada fez que Lula não tivesse sabido e aprovado. Lembra? Uhum. Eu até me lembro também que em junho do ano passado, o Estadão reproduziu uma reportagem de Ricardo Galhardo, que você vive entrevistando aí nas suas tardes na Rádio Estadão, chegando a questionar de forma desafiadora os seus amigos, né? Segundo a frase que o Galhardo citou, que os amigos disseram que o Dirceu disse, é: de que serve toda a covardia que o Lula e a Dilma fizeram na Ação Penal 470 e estão repetindo na Lava Jato. Agora estamos todos no mesmo saco. Eu, o Lula e a Dilma. Para aqui, aspas. Desde então, passaram-se 9 meses e a situação complicou-se demais para Lula e Dilma, por culpa dos depoimentos executivos e ex da Odebrecht. Está sendo chamada de delação do fim do mundo e eu prefiro chamar de delação do mundo todo.
inclusive do príncipe herdeiro da empreiteira, o Marcelo. Mas os dois ex-presidentes continuam livres e soltos, embora nada leves. E Dirceu preso e cumprindo pena. O problema dele é que, pelo andar da carruagem, não só Lula e Dilma que podem ser surpreendidos, como que podem vir a delatar ou ter delatado os ex-amigos da empresa. Da empresa da empreita, né? A empreiteira. Dirceu, pelo visto, também ainda deve ter muito crime a ser delatado. Lula ainda se agarra desesperadamente, é verdade, a uma perspectiva de dar um choque no quadro sucessório, em 2018, com uma candidatura prestes a ser irrigada pelas águas do Velho Chico, que estão começando a chegar ao sertão nordestino para acabar de vez com a angústia da dependência do sertanejo pela chuva, que essa angústia dura sempre até o dia de São José, que é aí dia 19 de março. Dilma, apesar de abundantemente citada nas delações premiadas e nos depoimentos para a Justiça Eleitoral, na ação contra a chapa vencedora da reeleição de 2014, ela não está, assim, digamos, ameaçada de prisão. E Dirceu, Camila, ele está preso. E pelo que se pode depender dos fatos, com pouca perspectiva de ter algum habeas corpus concedido ou um amigo corajoso que expõe a própria pele, conseguindo para ele qualquer tipo de indulgência. Não pense que eu comemore isso, como estou comemorando hoje o Dia da Mulher. Eu lamento muito esta nossa tragédia brasileira, César Saqueto, em que o Robin Hood do povo se transformou num reles batedor de carteira, Camila Tolinski. José Neumann e Pinto. Ao som desse mantra indiano, eu queria comemorar a presença em vida da mulher que me pariu. Se não fosse ela, eu não estaria aqui. Se não fosse ela, não amaria a palavra. Ela passava noites e noites a fio dizendo versos de Castro Alves, de cor, nas caçadas do sertão, nas noites quentes do verão, no sertão da Paraíba. Dona Mundica Ferreira Pinto, minha mãe, eu te amo. Um abraço, dona Mundica. Grande beijo. Grande beijo, hein? 3, 2, 1, Inter! Os assuntos mais comentados, os rumos da política, pauta do dia.